Opa, beleza? Aqui é o Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos entender o que é um e-mail e como você pode fazer para criar o seu endereço de e-mail direto do seu celular. Eu vou mostrar na tela do meu celular o passo a passo para a criação de um e-mail, eu vou utilizar o Gmail como exemplo e depois eu vou demonstrar algumas funcionalidades dentro da plataforma, dentro da caixa de e-mail, beleza? E aproveitando, eu queria saber se alguém aqui já teve alguma dificuldade relacionada a e-mail. Eu sei que a maioria aqui deve ter e-mail, mas sei também que nem todos vocês criaram os próprios e-mails, os próprios endereços de e-mail. Então, comenta aqui embaixo do vídeo se esse é o seu caso e se após o vídeo você já se sentiu confiante para criar o seu próprio e-mail, criar sua caixa de e-mail, sua conta de e-mail, beleza? Bom, então vamos lá. Para não confundir, é importante explicar esses três termos antes da gente entrar de fato no conteúdo. O primeiro é e-mail. Alguns escrevem junto, outros escrevem o E separado do meio através de hífen, mas para a gente isso é independente. O que vocês precisam saber sobre e-mail, sobre esse nome, é que o E separado significa electronic, que em inglês, traduzindo para o português, significa eletrônico, e o meio significa correio em português. Então, traduzindo isso ao pé da letra, significa correio eletrônico, beleza? Para vocês assimilarem melhor, a gente pode caracterizar o e-mail, associar o e-mail a uma carta, só que ao invés de você entregar um carteiro na agência dos Correios, você envia ela pela internet. Então é uma carta digital. Acho que fica um pouco mais fácil para vocês assimilarem assim. O próximo termo que vocês precisam conhecer é caixa de e-mail. Também pode ser conhecido como conta de e-mail. Nada mais é do que o local onde você envia e recebe suas mensagens, onde você gerencia suas mensagens. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou criar uma conta no Gmail, vou criar uma caixa de e-mail no Gmail. E por último, mas não menos importante, está o termo endereço de e-mail, que normalmente é o seu nome, sobrenome talvez, ou um apelido, seguido de um nome padrão, que vai depender de onde você está criando a sua conta. Então, por exemplo, você poderia colocar seu nome, ponto, seu sobrenome, se você quiser, ou seu nome e sobrenome junto, arroba, no caso do Gmail, arroba gmail.com. Se você decidir criar um e-mail, por exemplo, no Yahoo, seria o que você escolher na frente, Vamos botar de novo seu nome e sobrenome, arroba yahoo.com.br. Observe que o Yahoo já tem o BR no final, diferente do Gmail que termina em .com. Então, se, por exemplo, um erro clássico, você enviar um e-mail para alguém que tem um endereço de e-mail no Gmail e no final colocar, depois do .com, colocar o .br, você está mandando para um endereço de e-mail que não existe, porque o Gmail termina em .com. Semelhante ao Yahoo, se você não colocar o .br, porque lá precisa, você também está mandando para um endereço de e-mail que não existe. Então, tomar cuidado com isso. Sempre observar que algumas contas de e-mail terminam no .com e outras precisam do .br, beleza? Então, cuidado para não cometer esse erro. Porém, se cometer, o seu e-mail ele retornará. Então, a maioria dos aplicativos de e-mail hoje, das contas de e-mail hoje, já te notificam de que o seu e-mail não foi entregue. Então, continuando a falar sobre endereço de e-mail, ele serve para direcionar, para endereçar quem irá receber seu e-mail. Então, se você quer enviar um e-mail para alguém, você precisa perguntar antes: fulano, qual o seu endereço de e-mail? Aí ele vai falar fulano@gmail.com ou fulano@yahoo.com.br. Lembra que o Yahoo tem BR. Então, você precisa saber para onde você está enviando. Um ponto muito importante para falar sobre endereço de e-mail é que você precisa seguir alguns critérios, senão você não consegue criar um endereço. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. O endereço de e-mail, a parte que você preenche, que é o início, antes do arroba alguma coisa, ela não pode ser separada por espaço, as letras não podem ter acento, não pode ter C cedilha também no e-mail. Então,
se, por exemplo, um e-mail que tem escrito manutenção, você não pode escrever o C cedilha e o A com um acento. Você precisa colocar o C comum e o A simples, sem acento. Então ficaria manutencal. Sei que parece estranho, mas é assim. Infelizmente a gente não consegue colocar acento nem C cedilha no endereço de e-mail. E por último, lembrar sempre que as letras devem ser sempre minúsculas. Nem a primeira letra pode ser maiúscula, beleza? Então no meu caso, eu vou criar um e-mail com o nome do nosso canal, o nome da nossa página. Então vai ser 40, o número 40, mais escrito digital, beleza? Como que vai ficar esse e-mail? Vai ficar tudo junto, 40 mais digital, tudo junto. Eu poderia separar o 40 do mais do digital com um ponto, ou aquele tracinho mais baixo, que as pessoas conhecem como underline, ou barra baixo. Porém, no meu caso, eu preferi escrever tudo junto para não criar confusão. E vale lembrar também que o endereço de e-mail é um endereço único. Então, se por exemplo, vamos supor que o seu nome é Paulo e o seu sobrenome é Silva, é um nome e um sobrenome comum. Então, se você tentar criar um e-mail como Paulo Silva ou paulo.silva, muito provavelmente alguém já criou esse e-mail antes. Já existe algum e-mail, algum endereço de e-mail com o nome paulo.silva ou Paulo Silva. Então, o que os aplicativos, o que as contas de e-mail fazem nesse caso é sugerir pequenas alterações. Então, por exemplo, eles poderiam sugerir para você paulo.silva traço 27, traço 02, paulo.silva 2021, silva.paulo barra baixo 03, enfim, você precisa escolher, né? Você precisa escolher alguma dessas opções que ele sugeriu, porque as que ele sugeriu ele sabe que ninguém está usando ainda, ou você pode criar, sugerir alguma outra e tentar ver se vai passar, ver se vai ser nova. Então, às vezes, seu nome é Paulo Coimbra Silva. Paulo Silva já tem, mas talvez Paulo.coimbra.silva não tem. Então, você pode fazer dessa forma, beleza? Bom, então espero que vocês tenham entendido o que significa cada um. De forma bem prática e simples, vamos imaginar que um e-mail é como uma carta. A caixa de e-mail, a conta de e-mail, seria semelhante à caixinha do correio que fica pendurada no seu muro ou na sua porta. Só que na caixa de e-mail você tem uma funcionalidade extra que é enviar seus e-mails, né, suas cartas. Já no meio físico, né, na sua caixinha de correio, não adianta você colocar lá que o carteiro não busca, né? Você tem que entregar nos correios. E por último, né, o último termo que nós falamos foi endereço de e-mail. Como o próprio nome já diz, é o endereço. Quando você vai mandar uma carta para alguém, você não precisa saber o endereço completo da pessoa, onde ela mora. CEP, número, nome da rua, cidade. Enfim, todos esses dados, normalmente você precisa para enviar uma carta, são resumidos por apenas um endereço de e-mail no meio eletrônico. Beleza, pessoal? E agora, entrando um pouco mais nas funcionalidades do e-mail, você pode não somente enviar mensagens, mas a conta de e-mail também te permite enviar arquivos, enviar fotos, vídeos, documentos, contratos, enfim, a maioria dos documentos ou arquivos. Lembrando sempre que o seu e-mail não pode ultrapassar um limite de megabytes. Normalmente, esse limite é estipulado entre 10 a 15 megabytes, vai depender de onde você tem conta de e-mail. Mas, se você não sabe o que é megabytes, imagina que é o peso do e-mail. Então, se você vai enviar um arquivo, uma foto, ela não pode ter mais do que 10 ou 15 megabytes, ou MB, como vem abreviado, de peso. O e-mail não suporta. Então, por exemplo, você quer mandar duas imagens que juntas pesam 20 megabytes, ela tem 20 megabytes de peso, elas, né, no caso, são duas. Então, para você conseguir enviar, você teria que enviar dois e-mails separados. Enviaria o primeiro e-mail com a primeira foto e o segundo e-mail com a outra foto, tá bom? E o fato de ao invés de um você ter enviado dois, não tem problema.
Não existe um limite de envios ou recebimentos de e-mail. Porém, é bom destacar que a sua caixa de e-mail vai armazenando todos os e-mails enviados e todos os e-mails recebidos. Então pode ser que daqui a um tempo, bastante tempo na verdade, porque isso nunca nem aconteceu comigo, a sua caixa de e-mail fique cheia. Cada aplicativo direciona uma quantidade de espaço para cada pessoa. Então, por exemplo, você tem uma conta lá no Gmail, e aí vamos supor que ele te liberou um peso X. Enquanto você não alcançar esse peso X, você vai mandar e-mails e receber sem nenhum problema. Só que quando estiver próximo de alcançar o peso X, o Gmail vai te notificar, falando assim, olha, Vinícius, a sua conta de e-mail está ficando cheia. Então, eu sugiro que você exclua seus e-mails antigos. E aí, é só vocês procurarem os e-mails mais antigos que vocês tiverem, que vocês não vão precisar mais, e ir excluindo. Que aí vai esvaziando a caixa de e-mail de vocês, e aí vocês podem continuar usando sem nenhum problema. Mas, pessoal, encher uma caixa de e-mail é algo extremamente difícil. Pelo menos isso nunca aconteceu comigo. E olha que eu uso bastante essa funcionalidade. E lembrando que hoje em dia, uma conta de e-mail não serve apenas para enviar e receber mensagens. Ela é extremamente necessária para acessar várias funcionalidades da internet, como redes sociais igual o Facebook e Instagram, fazer compras online, criar contas no YouTube, enfim, tudo hoje em dia que precisa de um cadastro na internet precisa de um e-mail atrelado. Então, se você não tiver um endereço de e-mail, você não consegue se cadastrar em nenhuma dessas coisas. Vale lembrar que as contas de e-mail são gratuitas para pessoas físicas como nós. Existem algumas contas que são pagas, mas são contas corporativas, como contas de empresa. Aí já não vem mais @gmail, vem o nome o nome da empresa, por exemplo. Então, assim, são e-mails personalizados, né? Não é o nosso caso aqui. Então, o que vocês forem criar na internet, que seja no Outlook, no Gmail, no Yahoo ou qualquer outro lugar que seja para pessoa física, será gratuito. Não se preocupe, você não terá custo algum para ter uma conta de e-mail. E quanto à segurança das mensagens, dos arquivos enviados e recebidos, você pode ficar tranquilo, porque para acessar uma conta de e-mail é necessário uma senha. E como eu já expliquei antes, o endereço de e-mail é único. Então, você tem o seu endereço de e-mail e para acessar a conta, a caixa de e-mail vinculada àquele endereço, você precisa de uma senha. Então, só você terá acesso. Beleza? Então, não se preocupe com o receio de outra pessoa entrar e pegar suas informações, ler o que você enviou. Não, quem vai ler é a pessoa que você enviou o e-mail, né? E você que recebeu, beleza? E falando em senha, já vi acontecer com várias pessoas da minha família, que é esquecer o endereço de e-mail ou esquecer também a senha. Então, pessoal, por favor, anotem num caderno, anotem onde você preferir. No caso da minha mãe, ela tem um caderno que ela anota todas as senhas, senha de Facebook, senha do Instagram, senha de Netflix, Spotify, tudo ela deixa anotado no caderno dela, que se por acaso ela esquecer, ela pode acessar esse caderno de forma fácil e ver qual que é a senha de cada lugar. É válido lembrar também que dá para você recuperar uma senha, dá para você criar uma senha nova se você tiver esquecido. Porém, eu acho muito mais simples anotar do que depois ter que ficar recuperando senhas, beleza? Bom, então agora que vocês já entenderam os principais termos relacionados a e-mail e as principais funcionalidades, então vamos para a tela do meu celular que eu vou te mostrar passo a passo como criar sua conta de e-mail e também as principais funcionalidades dentro da caixa de e-mail, dentro da sua conta de e-mail, beleza? Então vamos lá. Então, basta clicar nesse íconezinho aqui, ó, que é o e-mail do Gmail, o aplicativo no caso, abriu, ele fala bem-vindo ao Gmail, um app para todos os seus e-mails. Aí você passa para o próximo, o Gmail classifica os e-mails promocionais e sociais para que você vá direto ao que interessa. Então ele separa isso, beleza? Pode clicar em concluído, que ele vai avançar. Aqui ele vai te perguntar se você quer acessar o Gmail, no caso se você já tem uma conta, ou se você quer criar uma nova. No nosso caso, eu vou criar um novo e-mail. Bom, e aqui nessa tela ele pergunta se a conta é do Google, né? O e-mail é do Google,
dessas outras opções como Outlook, Hotmail, Yahoo. Por que ele faz esse tipo de pergunta? Porque esse aplicativo de celular aqui, ó, do Gmail, ele permite que você tenha dentro dele e-mails do próprio Gmail, mas também permite que você acesse e-mails de outras empresas, como esses daqui, Outlook, Hotmail, Yahoo. Mas no nosso caso, como a gente está querendo criar um e-mail do Gmail, a gente vai selecionar a opção de Google, beleza? Então basta selecionar essa opção aqui, que a gente vai criar uma conta e ele já vai adicionar automaticamente ao e-mail do celular. Então vamos lá. Cliquei. Verificando as informações. E aqui a gente pode vir direto aqui, ó, criar uma conta. Cliquei. Pergunta se é para mim ou para o meu filho. Eu já vi algumas opções que perguntam se é para uma empresa. Vou clicar na opção para mim. Então cliquei. Pergunta o nome. Colocar o nome do nosso canal. Basta clicar em próximo. Vai pedir informações aqui da data. Vou colocar aqui uma data fictícia, não sei. Clicando aqui você escolhe o gênero. Então, vou selecionar aqui a opção de masculino, que é o meu caso. E depois basta clicar em próxima. Aqui ele traz algumas sugestões de e-mail, como maisdigital00@gmail.com, maisdigital07@gmail.com, ou ele permite que você escolha o seu próprio endereço, que é o que eu vou fazer. Então eu vou clicar aqui nessa bolinha. E aí eu vou colocar aqui o mesmo nome do nosso canal. 40 mais digital. Aí ele já traz @gmail.com, que vai ser o complemento do nosso e-mail. Lembrando que Gmail não tem o .br, é só até o .com, beleza? Agora eu posso clicar em próximo. Aqui ele pede uma senha, vou digitar a senha então. Ele fala que para criar uma senha forte é necessário uma combinação de letras, números e símbolos, beleza? Então fica a dica aí para criar uma senha mais segura. Vou clicar aqui em avançar. Próximo, né, no caso. Aqui ele traz algumas informações. Adicionar número de telefone. Aí ele fala para quê? Para você redefinir sua senha, receber videochamadas, tornar o serviço do Google mais relevantes para você. Enfim, são várias funcionalidades. Para confirmar, ele manda um SMS. E aí essa verificação ocorre de tempos em tempos. Enfim, é uma opção boa porque ela melhora a segurança do nosso aplicativo, do nosso e-mail. Então eu vou clicar em sim. Aqui ele criou, tá me mostrando aqui como é que vai ficar. Vai ficar abreviado com 40 aqui. O nome, no caso, e o e-mail ele está trazendo aqui. No caso, o nome é o 40 mais digital e o e-mail 40 mais digital tudo junto @gmail.com. Estando tudo ok, basta clicar em próxima. Fala sobre privacidade de termos. Vocês, se tiverem interesse, podem ficar à vontade para ler. No meu caso aqui, eu vou para baixo. E aí, só de curiosidade, né? Beleza, ele traz os termos, você pode ler. Caso você não concorde, você até pode deixar essa opção aqui, essas opções desmarcadas. Porém, quando você clicar em criar conta, ele não vai permitir. Olha só. Ele fala, marque a caixa de seleção para continuar. Marque a caixa de seleção para continuar. Então, se a gente não vier aqui marcar, não adianta de nada. Beleza? Então, vou marcar aqui. Claro, né? Se vocês não concordarem com algo, é só não criar. E agora, criar conta. Ele vai processar os dados. Aqui ele traz informações de backup, se eu quero fazer backup direto para o Google Drive. Para quem não sabe o que é backup, é basicamente você salvar os seus arquivos, seus documentos, seus aplicativos, todas as informações que tem no seu celular, num local que futuramente, se você precisar, você pode pegar esses dados, esses arquivos e colocar tudo de volta no seu celular. Então, por exemplo, se você trocar de celular, você vai ter um celular novo
com nenhuma informação sua lá, um celular com um sistema padrão, vamos dizer assim, com informações e aplicativos padrões. Se você quiser deixar ele exatamente igual é o seu celular atual, como era o seu celular antigo, basta você ter feito backup no celular anterior e agora, nesse celular novo, realizar o download e instalação desse backup. No meu caso aqui, como eu já tenho um outro e-mail do Gmail que faz o backup, eu vou marcar a opção como não, beleza? Mas no caso de vocês, eu sugiro fortemente que deixem marcado. Rolando para baixo, ele fala, ao tocar em aceitar, você confirma sua seleção dessas configurações dos serviços do Google, ok? Vou clicar em aceitar. No caso aqui, pessoal, o backup sugerido pelo Google ali é direto através do Google Drive. Então é um backup que fica na nuvem. Ele não fica em nenhum local físico igual um HD, ele fica na nuvem. E para quem não sabe o que é nuvem, eu acho que uma analogia bem fácil, né? Não é exatamente, se você for pesquisar o que significa exatamente nuvem, provavelmente vão ter outros termos técnicos. Mas eu acho que para facilitar o entendimento de vocês, imagina que um pendrive ou um HD onde você salva os seus documentos, ao invés dele ser aquele aparelho físico que você coloca na mesa do seu computador ou algo do tipo, ele está na internet. Então é como se você tivesse um HD virtual. Então você salva as coisas lá dentro desse HD virtual, que no caso é a nuvem, e aí se futuramente você precisar, já está lá. E existem várias vantagens, né, de estar no meio digital, né, no caso essa nuvem ser apenas digital. Porque um HD, por ele ter peças mecânicas, digamos assim, né, ele ter peças físicas, essas peças podem dar algum problema. Por ser do meio digital, é muito mais difícil ter algum tipo de problema, beleza? Então, aqui está criado. Ele fala que eu posso adicionar os endereços de e-mail se eu já tiver. Enfim, está aqui a conta criada. Vou clicar em acessar Gmail. E aqui está. Aqui já tem um e-mail da comunidade do Google me dando as boas-vindas por eu ter criado esse e-mail. E, como vocês viram, pessoal, é um passo bem simples. E pessoal, eu sei que a maioria de vocês tem e-mail. Se vocês estão acessando YouTube, Facebook, Instagram, vocês já têm um e-mail. Porém, eu sei que muitas pessoas pedem para que outros, os mais jovens, criem um e-mail de vocês. Então, se você se encaixa nesse grupo de pessoas que tem e-mail, mas que não foram vocês que criaram, tá aqui agora um passo a passo, uma forma bem simples, rápida, de como você pode criar o seu e-mail, beleza? Agora vamos retornar para a página principal, basta clicar aqui nessa setinha, que eu vou mostrar as principais funcionalidades para vocês. Aqui eu já recebi mais alguns e-mails. Quando o e-mail está com esse branco um pouco mais clarinho, significa que, um branco mais apagado, digamos assim, significa que são e-mails já lidos, olha, aqui também, olha. Já esses daqui de cima, observem que está um branco um pouco mais vivo, significa que eu não li o e-mail ainda. Então, para eu ler um e-mail, basta eu clicar. Então, por exemplo, vou clicar nesse daqui, olha. Cliquei, que são algumas coisas sobre a página. Vou retornar aqui em cima novamente. Observem que agora ele já está um pouco mais apagado, não está aquele branco vivo igual esses outros dois aqui. Beleza? Então, isso significa que agora ele foi lido. Aqui na lateral tem a data do e-mail, dia 5 de fevereiro, 4, enfim, todas as datas que eu estou recebendo. Aqui embaixo, se eu quiser escrever um e-mail, basta eu clicar aqui. Pode estar um pouco diferente dependendo do aplicativo que vocês forem usar, mas sempre terá um botão ou algo parecido escrito escrever ou novo e-mail. Então vou clicar agora em escrever. Aqui ele já traz automaticamente o seu e-mail, porque você que está enviando, no caso, observe que está aqui, ó, D. E aqui no para, eu digitaria o endereço de e-mail da pessoa que eu quero enviar. Então, se você quer enviar e-mail para alguém, você pegou o endereço de e-mail dessa pessoa e você coloca aqui. Beleza? Aqui embaixo é o assunto, né? O assunto sobre qual que é o tema desse e-mail. Então, vamos supor, eu quero convidar as pessoas para o aniversário do meu filho. Aqui no assunto você colocaria aniversário do meu filho e aqui embaixo você poderia descrever todo o assunto. Falar, o aniversário vai ser tal dia, espero vocês, enfim, escrever o convite aqui embaixo. E aí, para enviar, basta clicar nesse aviãozinho aqui.
Se porventura você quiser adicionar uma foto, uma imagem, um vídeo, qualquer que seja, qualquer arquivo, basta clicar nesse sinalzinho do Clips. Quem já assistiu meus outros vídeos sabe, eu já expliquei que esse Clips significa, é tipo um símbolo universal de anexo, que é você anexar um documento. E aí, no caso, como eu não vou enviar esse e-mail, que é apenas um teste, eu vou retornar aqui na setinha. Lembrando que no caso de vocês, na hora de enviar, é só clicar nesse aviãozinho aqui, nessa setinha, beleza? Então vou retornar. Retornei para a tela principal. Aqui no meu tem essas três barrinhas, no de vocês pode ter outras, podem ser pontinhos, ou uma casinha, ou alguma coisa assim, que são as outras funcionalidades do e-mail. Eu vou clicar nessas três barrinhas e aqui ele traz. Lembra que quando eu cadastrei ele me falou que ele separava e-mails sociais de promoções? Quando você se cadastra numa empresa tipo Magazine Luiza, Amazon, sei lá, qualquer empresa relacionada a compras, eles ficam te enviando promoções normalmente, se você optar por isso. E então, essas promoções ficarão salvas aqui, e aí você só vai abrir se você quiser ver alguma promoção. Porque e-mails de promoção, pessoal, normalmente são e-mails chatos, que quando você não quer comprar, você não tem interesse em olhar promoções. Então, não faz muito sentido ele estar misturado no meio dos seus e-mails importantes. Então, ele vem separado aqui. Separado do social, beleza? Rolando para baixo, você pode marcar como favorito alguma das mensagens de e-mail. Você pode marcar como importante aqui também, acho que essa é uma funcionalidade do Gmail, eu não conheço muito nos outros aplicativos essa função aqui de importante. Aqui tem os e-mails que você já enviou, então, por exemplo, se eu tivesse enviado um e-mail agora, eu poderia acessar aqui o enviados e eu veria esse e-mail aqui. Isso serve como uma confirmação, para saber que de fato o e-mail que você enviou, ele realmente saiu daqui. Por exemplo, para saber se eu escrevi o nome certo, o endereço de e-mail certo da pessoa. Então, você pode confirmar se o e-mail foi enviado por aqui, clicando em enviados. Caixa de saída. Quando o e-mail está muito pesado ou quando tem algum erro na mensagem, um erro no endereço de e-mail, ele fica na caixa de saída. Então, se você vier aqui e tiver um númerozinho 1 aqui, ó, semelhante igual está aqui em cima, significa que tem alguma coisa errada ou que o e-mail é pesado e está demorando um pouco para carregar. Se for um e-mail pesado, depois de um tempinho ele vai sair da caixa de saída e vai para a caixa de enviados. Vai vir para cá. Porém, se tiver com algum erro, ele vai acusar e vai sair tanto da caixa de saída e da caixa de enviados ele vai aparecer com um íconezinho de alerta em alguns aplicativos, ou você pode receber direto na caixa de entrada, que é onde você vê seus e-mails principais, aqui ou no social, que o e-mail não foi enviado por algum motivo. E aí pode estar escrito lá que o endereço de e-mail não existe, por exemplo, que isso significa que você digitou errado. Mais para baixo aqui, ó, tem rascunho, que é para você escrever um e-mail, só que aí o e-mail é muito longo, você não terminou de escrever ainda, você salva ele, ele fica salvo como rascunho aqui dentro. E aí você pode voltar, editar ele, e quando chegar no momento você simplesmente pode clicar em enviar ele, que ele vai sair daqui e vai vir para a caixa de enviados também. Beleza? E mais para baixo um pouco nós temos a caixa de spam. Alguns e-mails promocionais vêm para a caixa de spam, alguns e-mails que o aplicativo entende que não são, que podem conter talvez um vírus, ou pode ser um e-mail que é enviado de forma automática pelas empresas e que você talvez não tenha interesse em ver isso, ele já joga direto para a caixa de spam. Basicamente, ou pode conter vírus, ou são e-mails enviados de forma automática. São e-mails enviados para milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a sua caixa de e-mail pode entender que esse e-mail não é tão interessante para você e ele joga para cá. E aí você, se por acaso alguém te falar que enviou um e-mail e você ainda não recebeu, vale a pena dar uma checada aqui na caixa de spam, que às vezes a conta de e-mail ela comete alguns erros, né? E acaba jogando para spam e-mails que não deveriam. Então, é bom verificar. Se você está guardando um e-mail, é bom verificar aqui dentro, se ele não tiver chegado na caixa de entrada. E por último, nós temos a lixeira, que são os e-mails excluídos, né? Tanto enviados, e-mails que você enviou ou e-mails que você recebeu. Quando você exclui, vem para dentro da lixeira. Lembra que eu comentei, se um dia a caixa de e-mail de vocês estiver cheia, vocês podem jogar para a lixeira. Ele vai vir para cá. Quando vocês excluírem, ele vai vir para a lixeira. Beleza?
Bom, então aqui era isso. Existem também outras funções aqui, como ajuda, configurações, adicionar contatos, mas não é o objetivo desse vídeo agora, que fica um pouco mais complexo, beleza? Então vamos voltar. Bom, pessoal, então eu acredito que agora, de uma maneira geral, vocês têm um pouco mais de conhecimento sobre e-mails. Eu gostaria de sugerir que você tente criar seu endereço de e-mail, criar sua conta de e-mail, que após criado, você tente utilizar, você tente enviar e-mails, que você se arrisque a errar. Errar, pessoal, faz parte do processo. Eu errei, todos erraram quando estavam iniciando. O que não pode acontecer é esse erro parar vocês. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, ao invés de desistir, venha aqui embaixo e pergunte. Pode perguntar que eu terei o prazer em responder. Lembrem-se sempre que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Qualquer dúvida pode vir até mim através das perguntas aqui embaixo, que eu terei o prazer em responder, tá bom? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!